Meu nome é Alexandre Amaro, tenho 51 anos, eu vim de um lar estruturado, um lar unido. Aí você cresce numa família bem organizada. Mas quando eu fiz lá meus 15 anos, comecei a sair com os meus amigos, e aí a gente entendeu que tinha um problema na família. Porque meu avô foi alcoólatra, meu avô bebia muito, bebia a ponto do meu pai contar que quando ia namorar tinha que descer do ônibus para pegar ele caído na rua. O meu pai também, um homem muito bom, porém tinha vício, bebia demais. Meu tio, irmão dele, na mesma linha. E quando eu fiz 15 anos também já comecei a sair com os amigos, beber durante a noite. Então a gente via que aquele mesmo problema estava se enraizando na nossa vida. E ainda muito novo, com 16 anos, conheci a Vanilda, a gente estudava no mesmo colégio. Então a gente namorava, mas assim, não queria muito compromisso. E daí que vinham as brigas, né? A ponto de um dia a gente dizer, não dá mais certo. Ficamos um tempo aí, uns 6 meses pelo menos, sem se falar. E um dia eu fui jogar futebol próximo à casa dela e a gente tinha um amigo em comum que ainda falou, olha, a menina perguntou de você. Aí perguntou de mim, que legal. E como eu tinha o contato dela, eu voltei a conversar com ela, né? E aí fui novamente, começamos a conversar um pouco mais, fui até a casa dela e a mãe dela, esse menino é muito bom, muito legal, gostei dele. E aí começamos a levar assim, um namoro mais a sério. E a mãe dela de pronto fez um convite, dizendo, eu queria que vocês fossem na igreja comigo na sexta-feira. Conversei com a Vanilda dizendo, olha, já deu errado um pouco o nosso namoro, se a gente quer uma coisa mais séria, certa, temos que fazer uma coisa diferente. Então assim, pra gente aquele convite foi muito especial. Interessante que ao ir à igreja, eu me identifiquei muito, gostei muito. Uma reunião de libertação, de sexta-feira, e vi as pessoas ali manifestadas na sexta-feira, né? Uma coisa muito diferente. Isso era 1991, início de 91, não nos afastamos mais. Deus já foi abrindo as portas. Eu consegui um trabalho muito bom, consegui um emprego no banco. Eu me lembro, à época, o salário mínimo era R$70. Eu passei a ganhar 10 salários. Entendemos a importância do batismo nas águas. O pastor falava muito, você tem que se entregar, matar a velha criatura. Eu me batizei, Vanilda se batizou. E aí a coisa ficou mais séria, né? A gente buscando a Deus com mais intensidade. Não faltava quarta, sexta e domingo, assim, eram dias fundamentais. E isso trouxe assim aquela vontade de fazer mais. Só que ainda tinha o batismo nas águas, mas faltava o batismo com o Espírito Santo. Então aí começamos a entender a importância de buscar o Espírito Santo, né? Até que num domingo, foi um dia muito especial. Foi aquele domingo que ficou marcado, que trouxe uma alegria muito grande. Aquele dia eu saí da igreja e assim, aquilo que eu tinha dito lá naquele primeiro dia, né, que um dia eu estaria no altar, aquele dia se concretizou, porque aí a vontade de falar de Jesus, de ganhar almas, foi assim... É uma coisa que a gente não consegue nem explicar, porque é uma alegria tão grande no coração que na segunda-feira eu já cheguei no banco querendo evangelizar todo mundo. Aí, sabe, você não tem vergonha de falar, de dar um convite, de fazer. Os clientes que chegavam, muitas vezes paravam no meu caixa que eu trabalhava e falavam de algum problema, eu já falava, não, você precisa ir na igreja, você precisa buscar a Deus. Então aquilo cresceu muito após esse dia especial, esse dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. A ponto do pastor
umas 2 semanas depois, nos chamar e dizer assim, olha, eu queria que vocês fossem obreiro na igreja. Aí ficamos até surpresos quanto a esse convite, né? A gente tinha ali pouco tempo de igreja e nesse inteirinho desse pouco tempo, a gente tinha acabado de se casar. Vanilda já era batizada com o Espírito Santo, eu batizado com o Espírito Santo, casamos em 93 e no início de 94 fomos levantados obreiros. E aí começamos a servir mais, fazer mais, evangelizar e ganhar almas. E um dia o pastor fala, ó, quem quer ser pastor, você tem que vir tal dia. E eu estava lá. Aí o pastor falou, mas você acabou de ser levantado obreiro agora, rapaz. Você nem foi obreiro direito. Eu falei, mas o senhor não fez essa pergunta de tempo. O senhor falou, quem quer? E eu quero. E aí cresceu esse desejo mesmo. A Vanilda ganhando bem, eu ganhando bem, a gente já tinha a nossa casa, aí compramos um carro, assim, então não faltava nada. Eu fui chamado no banco para ter uma promoção. E assim, já era bom, ia ficar melhor. E aí ele colocou as condições, financeiramente era bom, era melhor do que eu estava. Mas eu disse para ele, olha, eu tenho um projeto na minha vida que é servir a Deus. Então assim, eu agradeço muito o convite, mas eu acho que não vai dar. E aí as pessoas que trabalhavam comigo falaram, cara, você é louco. Passado um mês desse fato, aí eu fui chamado para fazer o IBURD, para começar as aulas. E assim, isso para a gente trouxe muita alegria. E começamos a servir a Deus. Ficamos aproximadamente 12 anos em São Paulo, trabalhando ali em várias igrejas, em vários lugares. Dali, passei 4 anos no Rio de Janeiro, fomos para o Rio de Janeiro, também fizemos um trabalho, e aí viemos para o Paraná. No Paraná, em 2010, chegamos no Paraná, e aí começamos a desenvolver o trabalho no Paraná, e algumas igrejas por onde passamos, o trabalho sendo feito, um jeito diferente do paranaense, uma cultura um pouco diferente, né? Hoje, graças a Deus, a gente encontra muita gente que colocamos na obra um dia, que foram obreiros. Então isso traz muita alegria para a gente. E em 2017 veio uma outra missão. Aí veio o trabalho que é um pouco diferente, é o trabalho da política, uma outra área, porém com o mesmo objetivo. Então hoje o nosso altar está na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E ali a gente procura dar um bom testemunho, mostrar Deus para as pessoas e continuar fazendo aquilo que o Alexandre lá atrás, né, tinha o desejo. Em 2020 nós tivemos a pandemia. E eu acredito que foi assim foi um momento muito difícil para todas as pessoas. E a gente começava a olhar muitas pessoas se matando, suicídio e um decreto para fechar as igrejas. A igreja não fecha nem guerra. Na guerra, a igreja fica aberta para amparar as pessoas que mais necessitam. E quando se falou de fechar as igrejas, eu falei, poxa, mas não é possível isso. E logo apresentamos um projeto de lei para que as igrejas se tornassem serviço essencial no estado do Paraná. Presidente, gostaria de encaminhar o projeto. As igrejas e templos de qualquer culto são locais onde as pessoas chegam desesperadas em busca de uma ajuda urgente, em vez até mesmo de cometer atos contra a sua própria vida. Então, quando se abriu a igreja, e muitas vezes sem ter culto presencial, mas a porta aberta, as pessoas iam, se batizavam, se entregavam. Quantos afastados voltaram na pandemia? E eu pergunto, se essas portas estivessem fechadas? E se não houvesse uma lei que tornou a igreja serviço essencial? Inclusive, o Paraná foi o primeiro estado a ter uma lei que tornou a igreja serviço essencial. Já está
tarde, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que estabelece igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no estado do Paraná. Quando a gente olha esse chamado em 17, eu vejo que era a missão de 20, sabe? A gente tinha que estar nesse lugar na hora certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. Então, eu acho que isso foi assim, uma grande vitória para o reino de Deus. Onde eu vou, tem uma igreja universal, eu estou ali fazendo culto, estou ali fazendo a reunião, estou ali junto com os servos de Deus, junto com o povo da igreja, e a gente fica feliz por poder ajudar sempre. Esse é o nosso chamado, né? Nesses 30 anos aí, esse foi o nosso chamado e esse tem sido o nosso chamado, permanecer até o fim.